Imagine estar em um barco, no meio de uma tempestade terrível. O vento sopra forte, as ondas são gigantes, e o barco está quase afundando. O que você faria? Os discípulos estavam desesperados, mas Jesus fez algo incrível. Venha descobrir como ele acalmou a tempestade com apenas uma palavra e mostrou que nada é impossível para Deus. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história de quando Jesus acalmou a tempestade. Era um dia lindo na Galileia. O sol brilhava no céu, e os passarinhos cantavam alegremente. Jesus havia passado o dia todo ensinando as pessoas sobre o amor de Deus. Ele contava histórias incríveis e ajudava muitos doentes a ficarem curados. A multidão era grande, e todos queriam ouvir mais sobre as palavras de Jesus. Quando o dia começou a escurecer, Jesus olhou para seus discípulos e disse: "Vamos atravessar para o outro lado do lago." Os discípulos concordaram e rapidamente ajudaram Jesus a subir no barco. Eles estavam acostumados a navegar, pois muitos deles eram pescadores experientes. O mar da Galileia era um lugar que eles conheciam muito bem, então tudo parecia tranquilo. A viagem começou com uma brisa suave. O barco balançava levemente, e a água brilhava sob a luz da lua. Jesus estava cansado, pois tinha passado o dia todo ensinando e ajudando as pessoas. Então, ele se deitou no fundo do barco e logo pegou no sono. De repente, o vento começou a soprar mais forte. As ondas ficaram maiores e começaram a balançar o barco. Os discípulos se olharam preocupados, mas, no início, tentaram manter a calma. Afinal, eles sabiam como lidar com tempestades. Mas essa não era uma tempestade comum. O vento rugia como um leão feroz, as ondas eram tão grandes que pareciam muralhas de água, e a chuva começou a cair com força. O barco era jogado de um lado para o outro, e a água começou a entrar. Os discípulos começaram a se desesperar. Seus corações batiam forte, e seus rostos mostravam medo. Eles tentaram tirar a água do barco com baldes, mas parecia que quanto mais tiravam, mais água entrava. O barco estava afundando. Pedro, João e os outros correram até Jesus, que ainda dormia tranquilamente, sem se preocupar com a tempestade. Eles o sacudiram e gritaram: "Mestre! Mestre! Nós vamos morrer!" Jesus abriu os olhos devagar e se levantou. Ele olhou para seus amigos assustados e depois olhou para o céu escuro e o mar agitado. Então, com uma voz firme e cheia de autoridade, ele disse: "Silêncio! Acalme-se!" Na mesma hora, o vento parou de soprar. As ondas gigantes desapareceram. A chuva cessou, e o mar ficou calmo como um espelho. Era como se nada tivesse acontecido. Os discípulos ficaram em silêncio, com os olhos arregalados de surpresa. Nunca tinham visto nada assim. Jesus olhou para eles e perguntou com bondade: "Por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês?" Os discípulos começaram a cochichar uns com os outros, ainda impressionados com o que tinham acabado de ver. "Quem é esse homem, que até o vento e o mar obedecem a ele?" Eles sabiam que Jesus era especial, mas, naquele momento, perceberam que ele tinha um poder que ninguém mais tinha. Ele era o Filho de Deus, e até a natureza obedecia à sua voz. Essa história nos ensina que, quando estamos enfrentando dificuldades e sentimos medo, devemos confiar em Jesus. Assim como ele acalmou a tempestade, ele pode acalmar nosso coração e nos ajudar a superar qualquer problema. Jesus nunca nos abandona, mesmo quando parece que tudo está dando errado. Se confiarmos nele, encontraremos paz e segurança. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia.
aventureiros. Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até a próxima aventura!